Com a palavra, o nobre deputado Marco Aurélio. Tenha Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Nobre deputado Marco Aurélio, que foi um dos melhores prefeitos de Jacareí. Tenha a palavra pelo tempo regimental, nobre deputado. Quero cumprimentar o nobre presidente, Georgiato, demais parlamentares que se encontram aqui, comunidade que nos acompanha pela TV Assembleia, internautas, funcionários dessa casa. Eu, antes de entrar na pauta que eu gostaria de falar hoje, eu trago aqui uma matéria do jornal Folha de São Paulo que diz o seguinte: desemprego, não sei se a Câmara vai poder pegar aqui, desemprego vai a 5,4 em janeiro, um dos menores índices da história do Brasil. Ponto e vírgula. São Paulo destoa e corta vagas. E o vereador Luiz Cláudio Marcolino, que me antecedeu aqui na tribuna, fez uma explanação de recursos públicos disponíveis no Estado de São Paulo, não utilizados, e que isso geraria obras e, por consequência, também geração de empregos. Ou seja, o Brasil caminha para uma geração de empregos, emprego pleno, desenvolvimento, mas nós temos no Brasil um Estado chamado São Paulo, governado há 18 anos pelo PSDB, e que agora dá sinais exatamente contrários ao ritmo que o Brasil tem vindo. Quer dizer, pegar uma matéria dessa aqui, que o desemprego no Brasil está 5,4, mas São Paulo 6,4. O desemprego cresceu em São Paulo, motor da economia do país. O índice apurado pelo IBGE em janeiro, 6,4, é o maior para o mês desde 2010. O aumento veio na esteira do crescimento acima da média da procura por trabalho e da dispensa mais acelerada de temporários. A taxa na maior metrópole do país foi de 6,4%, acima dos 5,2% de dezembro e dos 5,5% de janeiro de 2012. Então, são 18 anos de governo do PSDB e trazendo para o nosso Estado um índice que vai exatamente contrário àquilo que está acontecendo no Brasil. O aumento do desemprego em São Paulo, em oposição ao crescimento do emprego no Brasil. Então, Luiz Cláudio Marcolino, eu acredito que isso seja também a falta de investimento que o governo faz aqui também provoca a ausência de mão de obra, a ausência de oferta de mão de obra. Mas, senhor presidente, no dia 30 de novembro de 2011, eu, enquanto relator da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, emiti um parecer a respeito de uma moção feita pelo deputado Hamilton Pereira, do PT. O deputado Hamilton Pereira, do PT, fez uma moção ao projeto de lei 1631, que institui a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Esta moção era no sentido para que o Congresso aprovasse o projeto de lei que estava em tramitação. Pois bem, este projeto de lei que estava em tramitação no Congresso, ele foi aprovado. E depois de aprovado este projeto de lei, ele foi para as mãos da nossa presidenta Dilma Rousseff. E a presidenta Dilma, ela sancionou esta lei e, inclusive, eu estou aqui com um release do jornal A Tribuna de Santos. Aliás, eu acho interessante que notícias deste porte não tem um grande destaque em grande imprensa, mas a Tribuna de Santos trouxe, destacadamente, lei tira autistas da sombra e os traz para a sociedade. Não sei se dá para também para pegar aqui. Lei tira autistas da sombra e o traz para a sociedade. Por quê? Porque este projeto de lei, que é agora sancionado pela presidenta Dilma, é lei. O que ela faz? Na legislação, os autistas sempre foram invisíveis, sem direitos nem amparo social, mas, após a sanção de uma lei pela presidenta Dilma Rousseff, senhor presidente, mais de 2 milhões de brasileiros com transtorno do espectro autista serão beneficiados. O texto equipara as pessoas com autismo àquelas com algum tipo de deficiência. Com isso, elas devem ser incluídas no mercado de trabalho com vagas reservadas em empresas com mais de 100 funcionários. Existe uma lei que diz que empresas com mais de 100 funcionários devem ter uma cota de pessoas com deficiência. E os autistas não eram considerados pessoas com deficiência. E a partir do momento da promulgação desta lei por Dilma Rousseff, agora eles têm direito a esta cota de trabalhos.
Terão também acesso à previdência e à educação em escolas regulares e aos atendimentos preferenciais em bancos e repartições públicas. E mais, planos de saúde deverão aceitar e incluir pessoas com autismo. A lei da qual eu estou falando, ela ganhou o número 12.764 e, entre os artigos, eu quero ler aqui o parágrafo 2º do artigo 1º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em artigo 5º, a pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 14 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998. Então, eu quero registrar nesta casa este grande avanço da presidenta Dilma, que sancionou esta lei, que teve, inclusive, ressonância aqui nesta casa, quando a Comissão de Direitos Humanos, sabendo da tramitação dessa lei no Congresso, o deputado Hamilton Pereira fez uma moção, e eu, enquanto relator, relatei favoravelmente, e a comissão da qual eu faço parte, presidido pelo deputado Adriano Diogo, deu parecer, acolheu o nosso parecer, foi a moção, participamos desse processo, o processo foi aprovado e Dilma Rousseff sancionou. Então, no Brasil, agora, os autistas são considerados pessoas com deficiência, com todos os direitos que já foram conquistados pelas pessoas com deficiência. Um grande avanço para a cidade do Brasil. Esse é o governo federal, é o governo Dilma, governo do PT, que governa coligado com outros partidos, fazendo com que o Brasil avance, tirando a exclusão social e fazendo com que as pessoas voltem ao convívio da sociedade com seus plenos direitos garantidos. Muito obrigado, presidenta Dilma.